Certamente você já ouviu a expressão que Deus é Pai, mas essa palavra te causa uma certa dor. Talvez você até acredite que Deus sim, Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele é presente, mas que não na sua vida. Ou você olha para o seu pai terreno e você se acha órfão de pais vivos. Pode ser que você se sinta assim, como eu me senti durante muitos anos da minha vida. Na verdade, na grande parte da minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque essa falta de paternidade, ela influencia drasticamente na paternidade de Deus sobre a nossa vida, ou essa dor que sentimos pela falta da paternidade, ou por um pai ruim, um pai ausente, nos faz muito mal e forma quase que um bloqueio para nós enxergarmos realmente quem Deus é nas nossas vidas. O que realmente é ser Deus Pai. E vamos quebrar também alguns biscoitinhos e vamos colocar algumas coisas nos seus lugares. Então pode ser que você se sinta como eu me senti durante muitos anos. Eu sou a Vanessa, tenho 41 anos e eu posso dizer que há 1 ano e meio eu estou vivendo coisas assim surpreendentes em Deus, que em 17 anos dentro da igreja eu nunca tinha pensado em viver. Via os outros, mas achava que não era para mim. E uma delas é que eu sempre me senti e sempre falei que eu era órfã de pais vivos. E a palavra, ela é tão linda e Deus é tão maravilhoso que até sobre isso tem uma garantia para nós. Lá no Salmos 68, versículo 5, diz assim: Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua habitação. E eu tinha uma mágoa assim gigantesca do meu pai, de verdade. Eu não conseguia, por mais que eu amasse o meu pai, é uma coisa muito louca, né? Mas eu amava o meu pai. Mas eu tinha uma mágoa muito grande, porque eu queria que ele fosse na escola, me buscar, para as pessoas verem que eu tinha pai. E eu nunca tive isso. Eu queria o carinho, o amor, o afeto, a dedicação de um pai. E eu nunca tive. E eu também tinha muitos problemas com a minha mãe. Então, você imagina, órfão de pais vivos. Então, o Senhor, ele é tão perfeito que ele já deixou escrito que por mais que a gente seja órfão, ele é o nosso pai. É ele que está ali nos protegendo, é ele que está ali nos defendendo. Então, por mais que o seu pai ele tenha feito 1001 coisas de errada, e que não tenha nada que você seja grato a ele. Foi aí que eu aprendi algo. A gente sempre tem pelo menos uma coisa para agradecer ao nosso pai: a nossa vida. Porque se ele não tivesse coabitado com a nossa mãe, não tivesse colocado ali o esperma e não tivesse aquele óvulo fecundado, não seríamos nós que estaríamos aqui. Se fosse um outro homem com a nossa mãe, seria uma outra pessoa que estaria aqui. Então, eu passei a olhar por esse lado. Eu passei a olhar pelo lado que meu pai, será que ele teve dificuldades com o pai dele? Será que ele foi amado, se sentiu amado? Você imagina, eu tenho 41 anos. Já foi super difícil. Você imagina o meu pai há tantos anos atrás. Como que não era? Né? Então eu comecei a olhar por esse lado, comecei a me colocar no lugar do meu pai. De repente você também possa começar a fazer isso. Isso não justifica, tá? O que os nossos pais fizeram ou o que eles deixaram de fazer. Isso não justifica, porque influencia na nossa vida até a nossa vida adulta. Só que a gente, para ficar mais leve para a gente e a gente começar a olhar para o nosso pai não apenas como pai, mas como uma pessoa, é bom a gente também olhar para o lado homem. Como que foi a criação do meu pai? Como que foi o relacionamento dele com o pai, com a mãe? Como que esse pai tratava ele? Ele tinha convivência do pai presente? Então, assim, só um adendo. Gente, vocês podem estar escutando barulhos, mas é porque aqui tá ventando muito. E o meu tripé, ele tá balançando um pouco. Mas eu não vou interromper, eu vou gravar e vou tentar fazer o melhor possível, tá? Com esses problemas que a gente tem, paternos, a gente acaba revertendo isso para Deus. Mas eu te garanto que, assim,
aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Se você começar a olhar para o seu pai por uma ótica diferente, você pode sim vir a conseguir fazer essa separação de quem é Deus, Pai, e quem é o pai terreno. Sim, pode ter assim, coisas que são muito piores, né? Abusos e tudo mais. Então, assim, isso aí é uma outra ótica. Mas de qualquer forma, a gente tem que olhar para Deus e entender que ele não tem culpa das coisas ruins que acontecem com a gente. Ele escolheu o homem. O homem, a mulher escolheu o homem para estar ali coabitando, e Deus não interviu nisso. Não foi Deus que mandou a sua mãe ficar com seu pai para poder vir você. Mais do que fez, né? O produto que veio da junção do seu pai com a sua mãe foi você. E você foi amado, foi planejado, foi desejado por Deus. A gente precisa entender que Deus, ele nos ama. Entender as qualidades, sabe, os atributos de Deus. Deus, ele nos ama incondicionalmente. A palavra diz que ele deu seu filho, seu único filho, cara, por amor a nós. Ele nos amou de tal maneira que ele deu seu único filho por amor a nós. O que é mais amor do que isso? Deus é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que nos deu, já deixou na sua palavra garantias de que quando a gente abre o nosso coração para ele, mesmo quando a gente não abre, tá? Mesmo quando a gente ainda tá ali meio, né, meio para lá, meio para cá, mesmo assim, ele está junto com a gente, porque ele quer nos proteger, ele é um pai amoroso. E assim, a palavra lá em Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, Deus, ele não é como seu pai, que de repente mentiu, que falou para você que ali nunca mais voltou, e que você ficou esperando, né, um carinho, um amor, um cuidado. Ai, meu Deus, olha o tripé balançando demais. Não cai não, tá, filho? Fica aí. E que você ficou esperando o amor, você ficou esperando o carinho e você nunca teve. Mas o Senhor é aquele que nunca vai mentir para você. Ele é imutável e não tem nada que você faça para que ele te ame mais. Então, assim, ele não falha, ele não mente. E mesmo quando aqueles momentos, sabe aqueles momentos que parece que tá tudo perdido? Ele é fiel, ele tá com você ali sempre. Gente, eu já fiz tantas coisas erradas na minha vida e que hoje eu tenho a certeza que foi Deus. Deus que estava ali junto comigo e que não permitiu que coisas piores viessem a acontecer. Porque tinha tudo para dar muito errado, muito pior do que deu. Mas Deus estava ali me amparando. Então, assim, pode ser que você tenha crescido no meio, né, de muitos gritos, xingamentos. Eu vivi assim, eu cresci assim. E minha mãe era um tipo de mulher que ela era muito medrosa, ela tinha muito medo de que coisas ruins me acontecessem, sabe? Então eu não tive aquele incentivo de pai para ir para a vida. E isso me prejudicou bastante. E pode ser que você acabe, sabe, passando essas referências, essas coisas ruins que você teve pela falta do seu pai, ou por exemplo, às vezes seu pai está dentro de casa, mas é um pai omisso, que é pior do que ele não estivesse dentro de casa. E você pode acabar transferindo essa referência para Deus, mas Deus não é assim. Ele nunca vai te abandonar. A palavra já diz em Salmos 27:10: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, uma garantia que a gente tem é que a gente nunca vai estar sozinho. Ele já disse para nós quando Jesus ele se entregou na cruz, que ele disse: é bom, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá, o consolador, o amigo, o pai, o perfeito, o que vai estar dentro da gente. Então, assim, hoje pode ser que você olhe e você não consiga enxergar Deus Pai como Pai por conta da visão que você tem do seu pai. Mas eu te garanto que assim como aconteceu comigo, se você começar a olhar o seu pai de uma forma diferente, não olhar apenas pelo que ele fez com você, mas tentar entender e enxergar o porquê de ele ter feito algumas coisas que ele fez, ou ter deixado de fazer algumas coisas, né, que você acredita que ele deveria ter feito, eu tenho certeza que isso vai começar a melhorar dentro de você e você vai sim
conseguir começar a ter uma ótica diferente de Deus. Eu digo assim, abrir o seu coração para que Deus possa fazer na sua vida, sabe? Então, assim, hoje você pode estar perdida, estar dentro até da igreja, como eu estive. E você olhar e falar assim, Deus Pai? Não, ele não é meu pai, mas eu posso te garantir que sim, ele é o seu pai. Ele é o seu pai, foi ele quem te fez. Porque a palavra diz lá em Romanos 8,15, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai, nosso pai, o nosso paizinho. E eu vou te dizer, assim, do fundo do meu coração, que ele não fica triste em você não reconhecê-lo como pai. Entendo o que eu vou te dizer, deixa eu completar. O que ele fica triste é de você não reconhecê-lo como pai e não fazer nada para isso mudar. O problema de Deus, assim, problema não, né? Falar essa expressão mesmo. O problema de Deus não é você ter dúvidas sobre algumas coisas, mas é você não fazer nada para sanar essas dúvidas, porque enquanto você tem dúvidas, você não consegue se aproximar dele. Mas eu acredito que esse seja um tempo novo. Eu quero deixar para você aqui uma indicação de um livro que eu li. Eu vou deixar até o link aqui na descrição, que é um livro assim fininho, bem fininho, mas que ele é muito bom. É Conhecendo o Pai, de David Werg. É um troço assim, não sei explicar. É um nome assim, tá? Não sei explicar, falar muito bem esse nome porque é em inglês. É um livro que me ensinou muito sobre o pai. Tipo assim, tirou muitas barreiras, quebrou muito biscoitinho que eu tinha na minha cabeça, sabe? Sobre quem é Deus Pai. E não olhe para Deus como o Deus do Antigo Testamento, porque ele é o Deus, ele é o mesmo Deus do Antigo, ele é o mesmo Deus no Novo, ele é o mesmo Deus na sua vida. O que acontece, a diferença do Antigo para o Novo Testamento foi que o coração e as atitudes dos homens mudaram. Mas Deus continua o mesmo, ele é fiel à sua palavra e ele é imutável e ele nunca vai mudar. Se ele te disse que ele nunca te deixaria sozinho, ele nunca vai te deixar sozinho. Nunca. Porque como está lá em Números, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não vai mudar de jeito nenhum, aconteça o que acontecer. Então hoje eu te convido a olhar para Deus de uma perspectiva diferente, a orar, sabe, realmente em cima disso, pedindo para Deus, para ele revelar o amor dele, a paternidade a você, para ele trazer isso para sua memória. Se você até tem isso na sua mente, mas você não consegue sentir isso na sua vida, para que ele traga para você essas verdades para o seu coração, para que ele possa limpar o teu coração, para que você possa, de repente, se tem um contato ainda com seu pai, para que de repente você possa conversar com seu pai a respeito disso, para tentar entender algumas coisas. Mas mesmo se isso com seu pai não for possível, mas para que ele venha trazer as verdades dele para a sua vida, que ele é um bom pai. Ele é o seu Abba, ele é o Abba Pai, ele é o nosso paizinho, que está de braços abertos somente esperando para que nós, os filhos adotados, os filhos comprados com o sangue do filho dele, mais precioso que ele tinha, do único filho que ele tinha. O sangue entregue por amor a você. Sim, por amor a você. Ele te ama dessa maneira. Mas você precisa entender isso de uma forma que isso faça sentido na sua vida, para que o seu coração se abra. Então peça isso para ele, ore em prol disso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é o desejo do Pai, e o Espírito Santo vai te ajudar nessa jornada. Deixa ele te mostrar o que é ter suas necessidades como filha atendida, o que é ser cuidada, o que é ser protegida, o que é ser acariciada, o que é te dar as instruções que você precisa. Vou deixar um versículo para você meditar, que está lá em Salmos 103:13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Tenha certeza que Deus é um pai e que ele te ama muito e que ele está aqui te olhando, te observando, te esperando de braços abertos para ter a filhinha dele de volta. Amém?
Então, se esse vídeo fez sentido para você, se te tocou de alguma forma, eu te peço, deixa aqui o seu like. Se você viveu alguma dessas coisas, comenta aqui nos comentários. Se você já passou por essa fase, né, de não conhecer Deus como Pai e hoje você o reconhece como Pai na sua vida, deixa aqui seu testemunho nos comentários, porque eu tenho certeza que o seu testemunho também vai ajudar as outras pessoas. Então eu te chamo para você se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.